Então, na ação penal 506, 1578 e 51, depoimento do senhor José Carlos Costa Marques Bunlai. Senhor Bunlai, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, segundo a nossa lei. Também, segundo a nossa lei, se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Se o senhor optar por falar, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Eu indago o senhor pretende responder as perguntas ou pretende ficar em silêncio? Não, desde o início, Excelência, eu me propus a responder tudo, entendeu? Falar tudo que eu sei, da forma que as coisas aconteceram, com a minha participação. Senhor Bunlai, então vamos fazer aqui umas perguntas ao senhor. O senhor já prestou depoimento anteriormente nesse processo, na fase de inquérito. E o senhor prestou um depoimento. O assunto relativo a esse processo é esse empréstimo, né? Sim, senhor. O senhor prestou um depoimento no início em que o senhor afirmou a regularidade desse empréstimo, que era para o senhor mesmo, e depois o senhor prestou um outro depoimento em que o senhor reconheceu que esse empréstimo não era para o senhor. E o senhor afirmou que isso era, salvo engano meu, aqui para o Partido dos Trabalhadores. Eu posso, isso mesmo? Posso fazer um esclarecimento? Sim. O primeiro depoimento, eu fui preso numa quarta-feira. Uhum. Fui encaminhado para a custódia aqui da Federal, né? Quando chegou, aí me avisaram então que eu teria um depoimento a fazer, sem ser na próxima, então a quarta, tinha esta sexta, naquela sexta-feira eu iria depor na Polícia Federal. Certo. Quando chegou, passou o final de semana, no sábado, acho, meu advogado me ligou e falou assim, olha, está remarcada a sua ida na CPI do BNDES, para terça-feira. Aí nós fizemos na sexta-feira um depoimento que eu não tive tempo nem de conversar com o meu advogado. Então eu falei, que é isso que o senhor chama de primeiro depoimento, falei aquilo que me desincumbia o fato de falar, para não ficar quieto. Mas na verdade o meu depoimento correto é o segundo. Perfeito. Então tem aqui o depoimento de 30 de novembro de 2015, que o senhor afirmou que a operação era regular, que era para o senhor mesmo, então isso aqui não é verdadeiro mesmo. Não é verdadeiro, doutor. E nesse segundo depoimento, o senhor narrou os fatos ali, mas eu precisaria ouvir do senhor aqui em contraditório, né, sessão penal. O senhor pode me descrever as circunstâncias desse empréstimo? Posso. Eu tenho acompanhado tudo que... Há algum tempo o meu nome está na mídia de uma forma até que me trouxe problemas extra-campo, né? Eu estava em São Paulo quando recebi um telefonema de um amigo, que eram 3, Giovanni, Armando e Sandro Tordim, para que eu desse uma chegada até o Banco Chaim. Certo. Isso já era noite, eu estava saindo para jantar, falei, pô, mas eu estou saindo. Não, dá uma passada aqui agora, eu preciso falar com você. E eu fui lá. E lá eu me deparei na cabeceira com o candidato a prefeito de Campinas, doutor Hélio. Certo. À direita dele, o senhor Delúbio Soares. Depois, o senhor Carlos Eduardo Chaim. Depois, acho que uma cadeira vaga onde eu me sentei. O Sandro, o Armando, o Giovanni. Foram as pessoas que eu me lembro. Certo. E ouvi por várias fontes, inclusive em depoimentos de delação, e que eu estive no banco solicitando esse empréstimo, e que eu fui mais de uma vez. Eu nunca estive no banco solicitando esse empréstimo. A iniciativa não foi do senhor, então? Não foi minha. Mas o senhor foi convocado lá, o senhor foi... Qual que foi o objeto da discussão? Era o seguinte, eles precisavam de um dinheiro para o segundo turno da eleição de 2004 e acho eu que já tinham pedido para alguém e não tinha conseguido, né? E me foi colocado isso aí. Na verdade, eu achei que não ia sair. Eu achei que o empréstimo não ia sair. Colocaram que o empréstimo era de 12 milhões, 6 para um lado. Mas o empréstimo era para quem, especificamente?
O empréstimo, na verdade, foi assumido pelo PT. Foi totalmente assumido pelo PT. Porque o senhor Hélio que o senhor mencionou, acho que era PDT, não é? Mas o vice dele era PT. Uhum. Tá. O vice dele era PT, entendeu? Então, eu acho que ali... O senhor Delúbio estava nessa primeira reunião? Estava na primeira reunião. Tá. Mas e por que o banco não fez o empréstimo, então, diretamente ao Partido dos Trabalhadores? Não tenho ideia, doutor. Mas não foi lhe dada alguma explicação? Não foi. E o que eles queriam do senhor? Eles queriam que eu assumisse um empréstimo de 12 milhões, e deu 12 uns... Perdoe. Se o senhor quiser ter Não, uma tá, água obrigado. aqui, Não, tá? eu também. 12 uns quebradinhos, né? E que seria liquidado rapidamente. Esse rapidamente seria 60, 90, 120 dias e iria se liquidar esse empréstimo. Eu, doutor, na verdade, cometi um grande erro, né? Porque, levado, conforme eu disse no meu depoimento, pela minha situação na época que eu era proprietário de 210 mil hectares de terra. Uhum. Tudo produtivo. O PT assumindo o governo federal. Nós éramos um grande alvo para invasões. Eu não quis falar, eu não falei não, até por uma questão de receio, para te falar a verdade. Mas também achei que o empréstimo não ia sair. Por quê? Nunca tive conta do Banco Chaim, nunca tive cartão de assinatura do Banco Chaim, nunca tive nada no Banco Chaim. A minha amizade com o Sandro veio da minha ligação com Armando e Giovanni, que tinha uma empresa de filmagens, faziam marketing político, estavam fazendo nessa época 2 ou 3 cidades. Tinham trabalhado para mim. Eu tenho um vídeo institucional muito bom. E acho até que quem sugeriu o meu nome foram eles. Foram eles. O senhor já conhecia o senhor Delúbio Soares, é? Eu conheci o Delúbio Soares num evento na campanha de 2002 do presidente Lula, só. Nada mais. E eu perguntei ao senhor, eles deram alguma explicação ao senhor por que não fazer o empréstimo diretamente ao próprio Partido dos Trabalhadores? Não me deram, eu também não perguntei. Foi uma falha, né? Um erro. E então essa reunião foi essa noite, mas não foi fechado o negócio? Não foi, não. Estava tudo encaminhado, tudo certo, o banco ia dar andamento. E o que aconteceu daí? Um determinado dia eu recebo uma ligação em Campo Grande, que é onde eu moro, né? E morava, porque agora eu estou em São Paulo por causa dessa minha situação de saúde, né? Do Sandro, dizendo que ia chegar em Campo Grande na hora do almoço e precisava falar comigo, que tinha os documentos para me assinar. Foi bom, se vai chegar na hora do almoço, eu almoço em casa. Então foi ele, o Armando e o Giovanni na minha casa, com toda a papelada do empréstimo pronto, tudo. Nesses 50 anos de vida empresarial, eu nunca pedi aval, doutor. Sim. Para ninguém. Para ninguém. Fiquei viúvo em 95, foi feito o meu inventário, meus filhos passaram a ter parte no patrimônio, né? Como já tinham. Naquele dia, eu chamei meu filho Maurício. Eu moro numa rua em Campo Grande, que chama Beatriz de Barros Bunlai, que a prefeitura botou o nome da minha mulher, já falecida. E eu moro no 180, tem um terreno vazio, que é que a gente usa de garagem, de lavar carro. Sim. 168 é o meu filho Maurício, 138 é meu filho Fernando, 66 é minha filha Cristiane e 44 é meu filho Guilherme, na mesma quadra. Então eu chamei o Maurício e pedi que ele viesse com a esposa e falei, olha, vou fazer esse negócio aqui, queria que você avalizasse para mim. Não me perguntou por quê, porque há 12 anos atrás ele era até ainda um jovem, né? E ele avalizou.
ele e a mulher. Embora a mulher dele ele seja casado com separação de bens, com pacto adigeto, e isso ocorreu. Certo. Assinado o documento, o Sandro me chama do lado e me diz o seguinte: você não tem uma empresa que você possa passar esse dinheiro para depois nós mandarmos para onde tem que mandar? Eu falei, mas espera um pouquinho, por que isso? Não, porque é dinheiro de política, e política não é bom ficar na testa do negócio. Aí eu não tenho empresa nenhuma. Aí não, ninguém que possa... Aí eu lembrei de um amigo meu, que eu acabei colocando ele essa gelada aí, né? Com quem eu tinha muitos negócios de boi, e estava em negociação de outras coisas também. Pedi para ele, para o Natalino Bertinho, você pode fazer um favor para mim? Receber o dinheiro que vai passar para você amanhã e distribuir de forma com o Sandro determinar. Sim. Vai falar, mas tem algum problema? Eu falei, não, que eu saiba, não. Não tem problema, né? Não, é problema de política. E assim ele fez. Certo. Tanto que eu não vi a lista para quem foi o dinheiro. Mas o senhor não sabia o destinatário final desse dinheiro? Não. 6 milhões eu sabia. E os outros dinheiros seriam usados na campanha de segundo turno de Campinas. De 6 milhões? É. Mas isso lhe foi dito? Quando nós começamos a conversa, certo? Me explicaram dos 6 milhões de Campinas e logo em seguida o Delúbio explicou dos outros 6 milhões que ele precisava. E o que ele explicou dos outros 6 milhões? Que ele estava com uma necessidade de caixa que tinha que ser resolvido com uma certa rapidez e se podia fazer de 12. Foi bom, faz 6, faz 12. Né? E foi essa a explicação que eu tive. Não essa perguntei... necessidade de caixa por algum motivo? Por alguma campanha em especial? Ele me Não perguntei, doutor. Não perguntei. Tá. Isso foi naquela primeira reunião? Foi na primeira e já na segunda com o Sandro, né? E já na remessa, que foi feita conforme a relação recebida. E era para vencer, para ser pago rapidamente. Acontece que rapidamente, chegou em 2005, a minha tesoureira me chamou e falou, nós estamos no cadinho, estamos impossibilitados de operar com o banco. Eu falei, mas por quê? Aquele empréstimo que o senhor fez no Chain não foi pago. Pelo amor de Deus. E aí, o que o senhor fez? Aí eu procurei o banco. Certo. Procurei o Sandro e falei, escuta, não pagaram a conta. A conta não foi paga. E eu estou no cadinho, como é que a gente faz para resolver isso? Ele falou, olha, o correto é dar um bem em garantia. Eu tenho uma fazenda que tem... me perguntaram, por que essa área? Essa minha fazenda, ela tem 20 e poucos títulos, sabe? Certo. Tinha lá um título de uma mina chamada Caieiras, que tinha extração de estrada de ferro, tinha exploração de calcário e tudo mais, e cuja área dava o equivalente, área vezes o valor da época, aquilo que foi a dívida que o banco me apresentou. Para o senhor ter uma ideia... Qual foi a dívida que o banco te apresentou? Foi 18 milhões. Eu não fiz conta nenhuma. Sim. Eu não fiz conta de juro, de nada. Eu queria ficar livre do problema para liberar as minhas atividades rurais. Por quê? Porque nós vivemos de créditos rurais. Sim. Fizemos isso. Passado isso, eu fui e propus ao banco, reuni meus filhos e falei, olha, eu gostaria de conversar com vocês. Eu fiz um erro, um grande erro. Isso foi por volta de quando, Sr. Bonlar? Meados de 2005, um pouco para frente. Eu falei, as datas, doutor, Sim. eu posso corrigir depois, se for o caso. Não, isso não é um problema. Eu fiz esse erro e nós vamos ter que arcar com isso. Mas antes disso, eu perguntei ao banco o seguinte, escuta, mas o PT não vai pagar? Falei, nós vamos ver. Veio e voltou a resposta do Sandro para mim. No momento não tem condição do PT pagar. Mas quem ele falou isso foi o próprio Sandro? Foi. E o que mais que ele falou para o senhor? Falou que estava apresentando uma série de dificuldades e
naquela época não ia dar para o PT pagar e tinha que achar uma solução. A solução que eu achei foi essa de dar a área, certo, e fazer uma dação em pagamento e tirar isso da minha frente. Uhum. Que eu nunca tinha tido um problema desse, nenhum. Sei. Comuniquei meus filhos, destacamos a área, demos em garantia, o banco fez um contrato de dação em pagamento daquela área, que deve estar no meu processo, e um comodato, porque a fazenda não se vende em uma semana. Então, enquanto eu usasse, eu teria o comodato que o banco escreveu para mim. Né? Pode continuar. Posso continuar? Bom, passado algum tempo, acho que é meses até, né? Eu fui chamado de novo, falei, olha, não vai dar para fazer a dação em pagamento. O correto é constituir uma empresa, sim, essa área entra em garantia na empresa, certo? Hipoteca para o banco, e aí a gente vai ver o que vai fazer. Bom, eu como já estava com a área perdida em nome de A ou de B, tanto faz, né? Sei. Fiz isso. Constituímos a Agrocaieiras com a finalidade única e específica, e não tem mais nenhum movimento nela, nenhum, certo, para fazer essa operação. E assim, não era uma alternativa o senhor fazer uma consignação em pagamento, alguma coisa assim? O senhor não tinha liquidez para fazer isso? Eu não tinha liquidez na época, não tinha. Na época não estava... Foi uma época difícil até para nós. Se o senhor alienasse essa área por conta, o senhor não ia ter recursos para pagar esse empréstimo? Não, mas eu imaginei que eu hipotecando a área para o banco, eu estaria livre, porque era só o banco acionar, a área era dele. Sei. Essa foi a minha imaginação, entendeu? Eu imaginei que tinha ficado livre do problema, quando na verdade eu não fiquei livre do problema. O senhor declarou lá no seu interrogatório que em uma reunião com o Sandro, ele mencionou o senhor de contratos do Banco Chaim com a Petrobras. O senhor pode esclarecer isso? Não, isso foi algum tempo depois, entendeu? Já em 2007, eu acho, 6 ou 7. Que eu insistia em cobrar, que o Sandro, na verdade, ele saiu depois do Banco Chaim. Ele foi para um outro banco, que é uma situação que eu vou detalhar também. Essa minha cobrança, que dê a minha quitação, porque depois que eu fiz uma empresa, botei uma área hipotecada. Sim. Que eu praticamente era só o banco acionar e me levar à área e ver a diferença e fazer quitações, tá certo? Eu não tinha quitação do meu problema. Ele falou assim, olha, vamos de novo falar com o PT. Foi de novo falar com o PT, mas aí já estava uma situação desarrumadíssima, né? Na época de mensalão, aquelas coisas todas. Não pagou o empréstimo. Com quem que falaram do PT? Não foi eu. Foi o Sandro que falou, não falei. Mas nesse período o senhor não procurou ninguém do PT? Não procurei, porque eu também fiquei com medo. Porque quando eu fiquei com muito medo. Para me dar aquela área hipotecada, para ficar livre do problema, eu já queria ficar fora, não queria mais. Eu fiz um erro, cometi uma bobagem, uma burrice, vou tratar de resolver isso. Foi quando eu conversei com meus filhos e eles concordaram que era a forma de nós tirarmos isso da frente. E que não foi. A coisa caminhou, né? E quando surgiu a questão aí dos contratos das sondas? Não tenho ideia. Quando surgiu os contratos... Olha, o senhor declarou lá no seu depoimento aqui na polícia, eu vou ler para o senhor aqui. Tá. Que em janeiro de 2005 houve o primeiro vencimento do empréstimo, tendo o interrogando, no caso o senhor, se dirigido ao Banco Chaim para tratar do tema diretamente com o Sandro Tordim. Sim. Que Sandro afirmou que a quitação ainda não seria possível, pois muito embora Chaim tivesse conseguido contratos com a Petrobras para operar sondas de águas rasas, os valores ainda não compensariam o empréstimo concedido.
Sandro comentou que as sondas não alcançaram o preço que eles queriam. É do seu depoimento na polícia. Sim. Mas isso não eram essas sondas. Tá, eram outras sondas. Eram outros negócios que eles tinham que eu não sabia. Não tem nada a ver com isso. Mas ele disse isso ao senhor? Ele me disse isso. Só que essas sondas que ele se refere não tem nada a ver com a sonda Vitória 10.000, que eu sou acusado de ter feito essa... Mas então, quando surgiu pela primeira vez essa discussão a respeito de relação entre esse empréstimo e contratos do Grupo Chaim com a Petrobras? Seja a sonda depois, ou seja outras sondas, ou seja outros contratos? O Banco Chaim... Grupo Chaim. O Grupo Chaim, com suas empresas, eles tinham vários negócios com o governo federal. Inclusive, você entrava no banco, tinha lá uma fotografia de um navio sonda, que sempre me foi dito que era a melhor operadora de... Mas o Sandro disse isso ao senhor, que eu li agora para o senhor? Disse. Tá. E ele havia dito isso antes? Que Não. O empréstimo estava vinculado a contratos com a não. Petrobras? Não. Naquelas reuniões que Não, em nenhum momento foi falado que o empréstimo estava vinculado à Petrobras. Em nenhum momento. Nem com o Delúbio, nem com ninguém. Entendeu? É que o PT iria pagar o empréstimo. Sim. A forma que ele ia pagar, eu não perguntei. Naquela reunião lá atrás não houve alguma conversação no sentido de que com esse empréstimo o Banco Chaim poderia conseguir contratos na Petrobras ou com o governo federal? Não foi falado. A primeira vez que isso foi falado foi essa oportunidade? Foi, Sandro? foi depois. Antes não? Não. E depois eu vim saber depois, em 2012, num depoimento do Marcos Valério, tá certo? Que tinha lá um estudo com EIP, que é exploração e perfuração, de 2 sondas que poderiam quitar esse empréstimo. 2012. Até então, nada. Não foi falado isso. Tá, mas depois, então, o Sandro falou isso para o senhor, e o senhor transferiu lá, fez o contrato novo com a hipoteca, e o que aconteceu daí? Fiz o contrato com a hipoteca e as coisas começaram também a não resolver. Passaram-se alguns meses e não me acionaram, não correram atrás da hipoteca para receber a área. E eu procurei saber. O próprio Sandro me falou, eles estão em negócios com o governo, inclusive com a Petrobras atualmente. Certo? E o que vai dar, não sei, mas era uma forma de você colocar o problema novamente. Aí eu procurei o senhor Vacari. Falei, o Vacari, ele tinha assumido a tesouraria do PT. Eu falei, Vacari, essa dívida não é minha. Essa dívida foi feita assim, assado. O senhor lembra que ano aproximadamente foi isso? Foi final de 2006, comecinho de 2007, final de 2006, mais ou menos nessa data. Mas ele já era secretário do PT, o senhor tem certeza? Que parece que ele assumiu em 2010 só esse cargo. Não, ele pode ter assumido em 2010 oficialmente, mas ele já mexia com as finanças. Certo. O senhor procurou ele aonde, senhor Bunlai? Eu liguei para ele embarcou, acho que foi no Sindicato dos Bancários que eu fui falar com ele. Ele desconhecia o assunto, me pediu um tempo para se inteirar do assunto e depois voltou e me falou, realmente o empréstimo é do PT, o compromisso é do PT e nós vamos ver que forma que nós vamos fazer para liquidar. O que foi feito, eu não participei. Eu não participei porque eu nunca estive na Petrobras, nunca tive negócio nenhum com a Petrobras, nunca frequentei nenhum gabinete de nenhum diretor da Petrobras. Mas ele mencionou já nessa ocasião que havia esse navio sonda do Petrobras? Não falou o que era. Não me falou o que era, eu também não me perguntei. Eu queria tirar da minha frente. Expliquei para ele, falou, estou disposto até a perder isso aqui. Sim. Aliás, não é que eu estava disposto, já estava perdido, porque no momento em que nós assinamos a hipoteca, nós passamos a ficar secundários no problema, né? Passou esse tempo, eu
Ele me falou que ia ver a forma de resolver, tá certo? E começou a demorar a solução. Uhum. Começou a demorar a solução. Demorava. Foi aí que eu liguei para o Fernando Soares, porque eu estava negociando com o Fernando Soares uma termoelétrica muito grande nossa, 600 e poucos megawatts, e onde ele ia, como representante de uma grande empresa internacional, Sim. com interesse em fazer energia, implantar energia no Brasil, eu achei que eu podia vender aquele projeto, que já não era mais um projeto, já tinha licença ambiental, já tinha tudo. Só que não conseguia dinheiro para fazer aquele montante. Uhum. Passava a 2.800 metros do gás da Bolívia. Talvez fosse o projeto mais econômico, né? Mas estava em andamento aquilo e eu perguntei para ele, se tem notícias? Ele falou, eu vou ver. E me retornou, mas não da forma que consta, que não, tem que falar com fulano, com Beltrano. Eu nunca falei com ninguém. Nunca procurei ninguém, a não ser as pessoas que eu estou falando para o senhor aqui agora. O senhor, antes disso, só, quando o senhor falou do senhor Vaccari, não foi mencionado o contrato de operação do navio sonda Vitória 2000? Para mim, ele não falou. Eu acho que primeiro ele ficou em dúvida se realmente a dívida era do PT. Uhum. Mas a segunda oportunidade? A segunda oportunidade, ele não me falou que ia pagar, de que forma que ia pagar, até porque eu não queria nem conversar mais sobre isso. No depoimento que o senhor prestou no inquérito, o senhor falou diferente. Não, quando eu falei no inquérito, eu falei das duas sondas, que foram aquelas primeiras, tá certo? E que quando eu conversei com o Vaccari na primeira vez, ele me ignorou. Falei, eu vou ver. Aí conversou uma segunda vez. Uma terceira vez, que eu acho que não consta aí do meu depoimento, Sim. Tá? Ele me falou que estavam negociando um navio. Eu não perguntei se era sonda, eu botei navio sonda porque eu li. Né? Mas em que contexto que ele falou desse navio? Não, foi só isso que ele falou, que estava sendo negociado. Entre o Chaim e o que isso teria de reflexo no seu empréstimo? Não, ele não me falou. Eu imaginei que, inclusive, porque até o número não era esse, né? O número era outro, era maior. O senhor declarou lá no inquérito, assim, procurou João Vaccari a fim de que ele ajudasse na quitação da dívida. Que Vaccari pediu tempo interrogando para ver o que podia fazer. Que algum tempo depois o interrogando procurou novamente Vaccari, tendo ele lhe informado que estavam em curso negociações da Chaim para a operação da sonda Vitória 10.000. Sim. Que interrogando acredito que foi usado como teste de ferro na circunstância. Que Vaccari disse que queria ajudá-lo no momento em que o interrogando entendeu que haveria uma troca de favores, a qual resultaria na concessão do contrato de operação de sondas para a empresa e concomitantemente na quitação da sua dívida. Sim. É isso ou não? É o que eu pensei. E falei. Tá. Mas aqui o senhor, ele mencionou especificamente a Vitória 10.000 foi um nome que eu vim saber mais recentemente, mais pela imprensa. Tá. Mas ele falou que havia um navio sonda. Então, havia uma negociação do navio que ele ia ver a forma de fazer a minha quitação. Foi só. Tá. Mas ele relacionou esse contrato do navio sonda com a sua quitação? Falou para mim. E o que aconteceu depois, o senhor mencionou, procurou o Fernando Soares, isso? Procurei, o Fernando ficou de ver se realmente estava em andamento isso lá, me confirmou que sim, mas não me pediu para falar com ninguém, não. Ele fala que pediu para me falar com A, com B, com C. Eu nunca falei com A, com B, com C, não, eu teria falado antes. Se tivesse que falar, se as pessoas que ele falou que eu tinha que procurar fossem as pessoas que resolvessem, eu tinha resolvido, eu tivesse esse poder, eu tinha resolvido isso muito antes. Eu não ia passar por todos esses itens, essa itemização que nós fizemos aqui agora, para depois ele falar, você pode me ajudar a resolver isso aqui? Eu tinha que ter falado antes, né? Então não seria ele a pessoa que eu deveria. Eu queria saber se estava realmente em andamento. Porque começou entre o Vaccari falar que sim ia acontecer, demorou também. Essa reunião com o Vaccari, essa segunda reunião, o senhor lembra aproximadamente quando foi?
Quanto tempo antes da quitação? Não mesmo? me lembro quanto tempo, mas... Mais de um ano, mais de 2 Não, anos? mais de um ano. Se o senhor não se lembrar, o senhor diga que não se lembra. Não, mas vou tentar. Vou Certo. tentar, porque, na verdade, no final de... terceiro quadrimestre de 2008, eu fui procurado por um advogado do Banco Chain, dizendo que estava autorizado a conversar comigo para resolver esse problema. Tá. Da quitação? Agora, da quitação. Então, isso foi antes. Tá. Foi antes. A partir daí, me foi perguntado o que eu tinha para... Pô, mas que não fosse a terra. Tá. Pô, mas espera aí, eu já dei a terra em garantia, está lá a hipoteca e... Não, independente disso, você não tem outros bens? Uhum. Eu falei, eu tenho boi e tenho... Nós somos um dos maiores produtores de genética apurada de Nelore no Brasil. Certo. Com vacas campeãs, enfim. E tenho embriões. Foi aí que ele me falou, porque eu não imaginava que o Grupo Chain tivesse nenhuma propriedade rural, certo, que pudesse receber isso. Falei, não, nós temos propriedade rural e em cima dos embriões dá para fazer. Nós colocamos um preço muito abaixo da média que a gente vendia. Sim. Muito abaixo, mas era um volume grande, né? Aí foi feito todo o trâmite dos embriões. E com mas quem foi a sua 2000, conversação? Com quem foi eu a sua não me conversação lembro quem sobre foi os esse embriões? advogado, eu não me lembro. Eu já disse no meu depoimento, não me lembro. Só que tem um fato que eu achei interessante, que lá por 2007, mais ou menos, foi... Só um minutinho, eu vou interromper aqui o áudio tamanho.